que exatamente torna uma explicação científica? Para a gente entender isso a fundo, vamos analisar uma das ideias mais influentes sobre o assunto, o modelo dedutivo nomológico proposto por Carl Hempel. Muitas vezes se pensa na ciência como uma forma de prever o futuro, mas o seu poder talvez esteja em outro lugar, em responder por quê. O que, afinal, define uma explicação como sendo de fato científica. Não se trata só de descrever o que acontece, mas sim de alcançar uma compreensão mais profunda de como o mundo realmente funciona. Para compreender o modelo de Hempel, é preciso primeiro voltar às suas raízes filosóficas. E tudo começa com o empirismo e uma desconfiança muito grande em um conceito que usamos o tempo todo, a causalidade. Hempel fazia parte de um movimento chamado positivismo lógico, que levava o empirismo bem a sério, a um extremo. Para eles, se uma ideia não pudesse ser, de alguma maneira, ligada à experiência dos sentidos, algo que se pode ver, ouvir ou tocar, ela era imediatamente vista com suspeita. E essa desconfiança toda vem lá do filósofo David Hume. Ele argumentava o seguinte: quando vemos uma bola de bilhar bater em outra, o que estamos realmente observando é só uma sequência de eventos. Vemos a primeira se mover e depois a segunda se mover. Nós nunca vemos a causa em si, essa cola misteriosa que parece conectar as duas coisas. E essa ideia foi absolutamente fundamental para Hempel. E é por isso que Hempel se propôs um desafio bem ambicioso: construir um modelo de explicação científica que não precisasse de conceitos metafísicos, como a própria causa. A abordagem dele seria focada em algo que os empiristas valorizam muito: a lógica e a observação. Então, como Hempel consegue estruturar uma explicação científica sem recorrer à ideia de causalidade? A resposta está na beleza e na simplicidade de um argumento lógico. O modelo dele tem, basicamente, dois componentes. Primeiro, o chamado explanandum, que é o fenômeno que se quer explicar, a pergunta. E, em segundo lugar, o explanans, que são as peças da resposta, os fatos e as leis que juntas fornecem a explicação. A ideia central de Hempel é que uma explicação científica funciona como um argumento lógico perfeito. É como se a gente pegasse alguns ingredientes, as leis gerais da natureza e as condições específicas daquele momento, e a partir deles, a conclusão, ou seja, o evento que se quer explicar, deve seguir de uma forma inevitável. E aqui está a essência da visão de Hempel. Uma boa explicação mostra que o evento não foi por acaso. Considerando as leis da natureza e as circunstâncias, aquilo era exatamente o que se esperava que fosse acontecer. A ciência nesse modelo é o que transforma o surpreendente em algo previsível. Essa estrutura toda pode parecer um pouco abstrata, então vamos ver como ela funciona na prática, com alguns exemplos bem clássicos da ciência. No próprio exemplo de Hempel, a expansão do mercúrio é a conclusão lógica. Nós temos a lei geral de que todos os metais se expandem quando aquecidos. Juntamos as condições. Esta amostra é de mercúrio, um metal, e ela foi aquecida. A conclusão, a expansão, segue de forma necessária. E o modelo não se limita à química, claro. Vamos ver como ele se aplica de uma forma igualmente elegante na física clássica. Se usarmos a segunda lei de Newton como nossa lei geral e inserirmos as condições específicas de massa e de força, a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado é a única conclusão logicamente possível. A lei aqui é a espinha dorsal que sustenta toda a explicação. Mas é aqui que surge um problema mais profundo para o modelo. Ele depende totalmente das leis da natureza. Mas o que exatamente distingue uma lei de um simples acaso, de uma coincidência? O problema central é conseguir distinguir uma verdadeira regularidade que se parece com uma lei de uma que é só uma verdade universal por acidente. Por exemplo, pode até ser verdade que nenhuma peça de ouro já passou de uma certa massa, mas isso não soa como uma lei da natureza do mesmo jeito que a expansão térmica dos metais. A solução que Hempel propôs envolve pensar em cenários hipotéticos. Uma lei de verdade, como a da expansão térmica, permite dizer com confiança que, se um pedaço de metal tivesse sido aquecido, ele teria se expandido. Mas não podemos dizer que, se alguém criasse uma peça de ouro com mais de 100 mil quilos, ela teria que encolher. Essa capacidade de sustentar cenários e se é o que Hempel chama de apoio a condicionais contrafactuais. Além disso, Hempel estabeleceu duas regras de ouro. As premissas de uma explicação devem poder ser testadas empiricamente. E com base nas evidências que temos, elas devem ser verdadeiras.
Uma explicação baseada em falsidades ou em ideias que não se pode testar simplesmente não é científica. E isso tudo nos leva a uma das consequências mais elegantes e também mais controversiais do modelo de Hempel: a profunda conexão entre explicar e prever. O modelo leva a uma conclusão surpreendente, conhecida como a tese da simetria. Explicar um evento passado e prever um evento futuro são, em sua essência, a mesmíssima atividade lógica. A única diferença é o tempo. Se o argumento é feito antes do evento acontecer, é uma previsão. Se ele é feito depois que o evento já ocorreu, é uma explicação. Pensa na órbita de Netuno, por exemplo. As mesmas leis de Newton e os mesmos dados que usamos hoje para explicar por onde ele passou no passado são exatamente os mesmos que poderiam ter sido usados para prever para onde ele iria. A lógica é idêntica, só a nossa posição no tempo é que muda. Essa visão unificada é sem dúvida muito elegante, mas nos deixa com uma pergunta bastante inquietante. Se uma explicação científica é só um argumento que mostra que um evento era esperado, será que a ciência realmente responde por que as coisas acontecem? Ou ela apenas nos mostra que elas tinham que acontecer?